Um feliz sábado a todos. Sejam todos bem-vindos à casa do nosso Deus. Que o Espírito Santo habite ricamente na vida, na mente e no coração de todos que estão aqui presentes. Amém? No princípio, a irmã disse que o Edmilson é pau para toda a obra, né? Trocador de luz. Está faltando duas luzes, uma aqui e outra ali, viu, Edmilson? E já está ali, né? E se o irmão puder ligar as luzes aqui da frente, para que eu possa enxergar aqui direitinho. E outra coisa, antes de começar a falar, eu gostaria de dar um recadinho no pé do ouvido de duas irmãs aqui presentes na igreja. É a Isabelle. Pode vir aqui à frente, Isabelle. Só funciona se eu falar aqui, ó. E a irmã da minha amiga Aline. Pode vir aqui, irmã da minha amiga Aline. É a Ellen White Cássia. Ei, você não deixa eu falar no ouvido dela? Deixa, Freire Roberto. Deixa, irmã Edmilson Nascimento. Olha, autorização dada pelos pais. Feliz aniversário. Uma no dia 29 e a outra no dia 30. No dia 29 foi essa, né? No dia 30 foi essa. 22 anos. Tô brincando, pô. 35, né? 22. Gente, a negócio da idade foi só brincadeira, foi uma coisa minha mesmo, né? Mas você é novinha, é bem novinha. Eu me lembro, a sua mãe estava barrigudinha quando eu conheci você. Na barriga dela. Viu? Irmãs, a palavra de Deus diz que cada uma pessoa que nasce no mundo, a palavra de Deus diz isso. Na verdade, vocês vieram com um propósito. Deus diz o seguinte: não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, para que vades e dei fruto, e vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedides em meu nome seja concedido pela vontade do Pai. Está lá no livro do Evangelho de João, no capítulo 15. Então, veja só, tanto você quanto você, o propósito de você vierem à existência foi única e exclusivamente da vontade e permissividade de Deus. Amém? Para o quê? Para toda boa obra, para cumprir um propósito que Deus tem. O maior propósito que Deus tem na vida daqueles que nascem é levá-los para herdar a vida eterna pelos méritos do Senhor Jesus. Que vocês sejam abençoados e permaneçam na vontade e no amor de Deus para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Feliz aniversário. Dê um salve de palmas para essa moça aqui. Viu? Isabelle, Deus te abençoe, Isabelle. E que a família, gente, não cessem de orar por essas meninas, tá? Se vocês querem ir para o céu sem elas, isso não é da vontade do papai, tem que ir todo mundo da família para o céu, amém? Hoje nós vamos falar, irmão, sobre a necessidade da volta de Jesus. Hoje é a última mensagem sabática do ano de 2022. Eu quero, em poucos minutos, expressar algo aqui de um profundo interesse na nossa vida espiritual. Uma pergunta que parece ser uma pergunta idiota. Por que parece ser uma pergunta idiota? Porque se você está aqui, claro, é óbvio que tem um objetivo. Quantos querem ir para o céu? Diga, eu quero. Com exceção de duas pessoas, todos querem ir para o céu, né? Então, nós queremos ir para o céu. Essa é a vontade de Deus. E olha que a Bíblia diz, o Espírito de Profecia também fala, que Deus está muito mais interessado em nos levar para o céu do que nós mesmos em ir para lá. Da mesma forma, a Bíblia diz, o Espírito de Profecia fala, a Bíblia fala que Deus está muito mais interessado em dar as mais ricas bênçãos para nós do que nós de tê-las. Então, a vontade é de Deus, única e inteiramente de Deus, de nos levar para a eternidade, de fazermos com que nós tenhamos um relacionamento eterno, que não haja mais nenhuma interrupção, nenhuma ruptura no nosso relacionamento com Deus. Essa é a vontade de Deus. Mateus 24, versículo 14, diz o seguinte, cadê o meu amigo Moisés? Mateus 24, verso 14... diz o seguinte, acompanhe na Bíblia, tem no telão assim, será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o quê? Então virá o fim. O fim de quê?
então virá o fim de toda a história da calamidade humana, então virá o fim do acidente cósmico, então virá o fim da entrada do pecado, então virá o fim do sofrimento, da morte, do pranto, da dor. No Apocalipse capítulo 21, versículo 4, diz que o Senhor enxugará dos olhos de toda a humanidade e já não haverá mais morte, e nem pranto, e nem dor. Na verdade, nós somos vítimas de um grande sequestrador de felicidade chamado Diabo, Satanás, a antiga serpente, o dragão, o inimigo de Deus, aquele que tem como objetivo principal fazer com que nós não tenhamos comunhão com o Eterno, para que nós não alcancemos algo que para ele está negado, que é a vida eterna e a comunhão eterna com o nosso Criador. Amém? Então, para nós está assegurado, irmãos, a certeza da salvação. Enquanto nós quando nós tivermos o objetivo mantido entre um relacionamento ininterrupto entre nós e Cristo, a nós está assegurado a bênção da eternidade, ao passo que ao diabo não. Por isso que ele está se alegrando a cada dia que passa em nos fazer sofrer. Nós temos que aprender, na verdade, uma grande lição com o diabo. Você sabe que é a lição mais cacá? Com o diabo não se aprende nada de bom. Aprende-se uma coisa com o diabo. O quê? Certo, que a Bíblia diz que ele é homicida, a Bíblia diz que ele é o mal em pessoa, a Bíblia diz que ele é o castigador dos filhos de Deus, a Bíblia diz que ele é o homicida desde o princípio. Mas com o inimigo de Deus, nós aprendemos algo. Ele sabe que vai ser destruído, ele sabe do dia da sua morte, ele sabe que vai ser queimado, ele sabe que não tem mais salvação para ele, mas ele persevera todos os dias em fazer a sua obra de pecado. O que nós podemos aprender com esse inimigo de Deus é a perseverança, porque mesmo ele sabendo que não tem nada de bom para ele, que o que aguarda para ele é a morte eterna, ele persiste em tentar lançar sobre os filhos de Deus a ignomínia, o sofrimento, a morte. Nós, como filhos de Deus, nós devemos sobrepor a esse exemplo do inimigo, e mesmo em meio a grandes problemas, grandes privações e grandes privações, nós devemos manter a chama da nossa fé acesa nos méritos do Filho de Deus, de que, apesar de passarmos por tudo isso, um dia nós alcançaremos a vitória final pelos méritos do Senhor Jesus. Amém? É essa a razão, o motivo, a circunstância que nós devemos estar ainda persistindo e insistindo em nos mantermos em união com o Filho de Deus, vindo para a sua casa, fazendo a obra que Deus pediu que façamos, pois sobre nós foi posta toda a autoridade, segundo Mateus 28, de ir e pregar o evangelho a toda nação, a toda língua, povo, fazendo o que Cristo fez, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. E no versículo 14 do Mateus 24 diz, e será pregado esse evangelho do reino. Esse evangelho do reino será pregado por um povo, o povo retentor dos mandamentos de Deus, da fé verdadeira, da mensagem adventista do sétimo dia, da mensagem do terceiro anjo, de Apocalipse, no capítulo 14, versículos 6 e 7. Vi outro anjo no céu voando, com o evangelho eterno na mão, clamando com grande voz a todo mundo, temer a Deus e dar-lhe glória, porque vindo é a hora do seu juízo, a um povo específico, no qual você faz parte dessa grande família nessa terra. Porque sobre nós pesa essa obrigação, porque é de nós se não pregarmos o evangelho. É sobre nós, irmãos. Nós temos a responsabilidade e, ao mesmo tempo, o privilégio de sermos o povo escolhido de Deus para levarmos o evangelho eterno a todo este mundo que está envolto em trevas. A adventista do sétimo dia, eu nomenclaturo essa igreja, porque é a igreja apontada pela profecia bíblica, que está responsável para a pregação do evangelho eterno a toda a alma que ainda está perecendo em pecado e no engano de Satanás. Que Deus abençoe a todos nós, irmãos. E veja só, necessidade da volta de Jesus. Por que Jesus tem que voltar? Algumas pessoas, a volta de Jesus é pregada por muitas igrejas, dentro dos seus contextos, dentro da sua oratória, dentro da sua teologia, dentro da sua hermenêutica. Mas veja só, por que há necessidade da volta de Jesus? Jesus vai voltar, algumas instituições dizem que Jesus já voltou em espírito desde 1900 e lá vai pau. Algumas outras dizem que Jesus nunca vai voltar a esta terra porque ele deixou a mercê como um barco à deriva. Mas a palavra de Deus diz que Jesus vai voltar e há necessidade da volta de Jesus. E uma das primeiras e grandes razões para a volta de Jesus, irmão, está o quê? Em Atos capítulo 1, versículo 8. Acompanhe aqui no telão para nós sermos mais dinâmicos, para eu tentar concluir em um tempo recorde. Aqui no telão, Atos 1, verso 8. O que está escrito aí? Uma das razões pela qual Jesus tem que voltar.
Atos 1, verso 8. Mas receberei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, sereis minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Receber por quê? O que está escrito em Atos 1, 28, 1, verso 8? Por que essa junção de pessoa? Qual é a primeira necessidade? Para receber o Espírito Santo, eles teriam que fazer o quê? O que foi que aconteceu no 50º dia do grande dia da festa, a festa da colheita? O derramamento do Espírito Santo. Então, a primeira e grande necessidade para a volta de Jesus é ajuntar todos os seus escolhidos. Note que, lá no livro de Números, capítulo 10, versículo 2, existia uma ocasião em que eles faziam o toque de uma corneta e todo Israel se juntava diante lá do santuário para que eles recebessem instruções. Então, a primeira grande necessidade da volta de Jesus é reunir os seus escolhidos, irmãos, para receber o Espírito Santo em sua plenitude, para que assim eles possam, de maneira pura, absoluta, de maneira iminente, pregar o evangelho da salvação para todo mundo ser alvo do cumprimento da profecia de que diz que a terra será iluminada pela voz do terceiro anjo. Então, a primeira grande razão pela volta de Jesus é reunir todos os escolhidos. A segunda, ressuscitar os mortos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16. Eu estou falando aqui de forma rápida para que nós possamos fazer o apanhado final da razão da nossa existência como pessoas, como seres humanos, como igreja de Deus aqui na terra. 1 Tessalonicenses, Moisés, 4, versículo 16, diz o seguinte: porquanto o Senhor mesmo, me acompanhe, igreja, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz de quem? Do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo farão o quê? Ressuscitarão primeiro. A segundo motivo, razão e circunstância de Cristo voltar à terra é ressuscitar os seus mortos. Ele precisa ressuscitar aqueles que morreram em Cristo, alcançado, alvejado, abraçado, lavado pelo sangue de Jesus. Há uma polêmica aí de um cantor gospel, um cantor e pastor gospel, dizendo que aquele hino, alvo mais que a neve, não poderia mais ser cantado porque é um hino que tem conotação racista. É o mimimi antigo aí que a gente conhece aí. Mas quando está falando que alvo mais que a neve, ele nos purifica de todo o nosso pecado, toda a nossa vida de pecado. O sangue de Jesus nos purifica. E quando morremos em Cristo, purificado de todo o pecado, a segunda razão para a volta de Jesus é ressuscitar os seus mortos, aqueles que foram mortos, alçados, alvejados, lavados pelo sangue de Jesus. Esse é o segundo motivo da sua volta. Terceiro, 1 carta aos Coríntios, capítulo 15, 1 Coríntios, capítulo 15, terceira razão para a volta de Jesus. Versículos 52 ao 54. Porquanto, no momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Até o 54. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte, pela o quê? Pela vitória. E essa vitória é Jesus Cristo. É o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a terceira razão é transformar e receber os mortos em Cristo. É transformar aqueles que morreram. Veja só, quando uma pessoa morre, da situação em que ela morre, ela ressuscitará. Mas se ela morreu em Cristo, segundo Apocalipse, no capítulo 14, no versículo 13, diz: bem-aventurados são os mortos que desde agora morrem no Senhor. Ao ressuscitarem, quando eles ressuscitarem, tem a promessa da restauração do seu corpo. Então, a partir daquele momento, a ressurreição, quando ele ascender aos céus com Cristo, quando passar o período de 1000 anos no céu, quando ele voltará já como uma igreja triunfante, gloriosa, transformada, e aquilo que apontava como marca de pecado já não existirá. Nós, em estudos posteriores, nós vamos compreender perfeitamente essa questão da transformação dos mortos. A quarta causa, destruir os poderes do mal. Apocalipse capítulo 20, Apocalipse 20,
Moisés. Apocalipse 20, versículo 10. Nós temos 7 razões pelas quais devemos clamar pela volta de Jesus e 7 motivos que Jesus tem que voltar a esta terra. Versículo: o diabo, o sedutor deles, esse é o 4º motivo, destruir os poderes do mal. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontra não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos sem fim. Amém? Amém? Veja só qual o 4º motivo: destruir os poderes do mal. Quando ele fala destruir o poder do mal, quando o diabo foi lançado para o lago de fogo, onde já se encontra também todo o sistema religioso, e isso que significa dizer a besta e o falso profeta, que é o sistema apóstata religioso do cristianismo apostatado de Apocalipse capítulo 16, ele está dizendo que todo esse sistema nefasto do aparecimento do mal, da transgressão do homem, da entrada do pecado, será lançado e destruído no lago de fogo e enxofre. E esse lago de fogo e enxofre quer dizer, eles vão ser queimados de uma vez para sempre. Por isso que diz que serão atormentados dia e de noite, ou seja, eles queimarão, deixarão de existir por toda a eternidade, mas isso só acontecerá por ocasião da segunda volta de Jesus. Ou seja, quando ele voltar, ele vai destruir tanto o diabo como os seus anjos, o pecado e todo aquele que estiver agregado ao pecado. Não é a intenção de Deus que nenhum servo seu seja eliminado com a sua presença. Pelo contrário, ele vem com o intuito de aniquilar o diabo, os seus anjos e o pecado. Porém, aquele que estiver agregado ao pecado, ele será eliminado do meio do seu povo. A 5º motivo, razão e circunstância que Jesus precisa voltar à terra. 2 Coríntios, versículo 5, o verso 18 ao 19. 18 e 19. 2 Coríntios 5, 2 aos Coríntios 5, verso 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de quem? Por meio de quem, igreja? De Cristo. Olha só, o mundo, a Bíblia apresenta que o mundo sofreu uma ruptura de relacionamento entre os seres humanos e Deus. No Jardim do Éden, éramos representados por Adão. Adão vivia em perfeita comunhão com o Eterno. Era a vontade de Deus, segundo foi lançado aqui segundo Edmilson, o irmão Edmilson nos prestigiou com a explanação da lição, existia em Adão toda a humanidade que tinha um relacionamento ininterrupto com Deus. Veio então um acidente de percurso. O diabo, ele conseguiu fazer uma ruptura no relacionamento entre o homem e Deus. Desde então, nós passamos a ser vítimas do pecado. E Cristo então elaborou com o Pai um concílio e um plano, chamado o plano da redenção, que através de Cristo, ele reconciliaria novamente o ser humano a Deus, porque sem Cristo não poderia haver uma comunhão novamente entre Deus e o homem. Homens notáveis da história da humanidade, eles lançaram-se por terra diante da presença de Deus. Por quê? Porque não pode de maneira nenhuma o pecado ter junção com o santo. Não pode haver uma ligadura entre Deus e o diabo, entre a luz e as trevas. Precisava de quê? De um intermediário, de um intercessor, onde ele pudesse fazer uma união entre o Eterno e a humanidade caída, e essa pessoa seria o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, continuando, diz, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, imputando aos homens as suas transgressões, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de quê? Da quê, irmãos? Eu pensei que a adventista falava. E nos confiou a palavra da reconciliação. Irmãos, quando diz ele nos confiou a palavra da reconciliação, ele quer dizer que estava reconciliando o eterno, o infalível, com a humanidade, com o falível, por meio de quem? De Jesus Cristo. Por isso que
a cruz, segundo a lição, a cruz de Cristo, será objeto de estudo eterno, onde nós vamos compreender realmente os motivos, razões e circunstâncias que a cruz de Cristo levaram à nossa salvação e por que a nossa salvação teve que ter a morte do doador, do autor da vida, para que assim nós pudéssemos ser eleitos filhos de Deus eterno, com a imortalidade na nossa vida. Irmãos, e a sexta motivo, razão e circunstância que Cristo precisa voltar à terra, Isaías 65. O quinto é vindicar a presença de Deus, a reconciliação do ser humano com Deus. E o sexto, Isaías 65, o versículo 17. Isaías 65, o verso 17. A sexta razão para a volta de Jesus diz, cadê? Pode passar, Isaías 65, verso 17. E já põe aí no gatilho, irmão, Apocalipse capítulo 21. Pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memórias dela. Motivo, razão e circunstância que Jesus precisa voltar à terra, restaurar a terra, restaurar o habitat natural da humanidade. E Apocalipse capítulo 21, versículo 1 diz, e vi novo céu e nova terra. Então, a sexta razão que Jesus precisa voltar à terra é restaurar o planeta Terra de acordo com a sua originalidade. Para que ele restaure a terra, é preciso destruir a manifestação do mal. E destruindo a manifestação do mal, irmão, só pode ser concluído com a erradicação do pecado, com a queima do pecado, com a destruição dos céus e da terra que agora existe, e a criação do novo. Então, para isso, é preciso que Jesus volte à terra. E o sexto motivo, razão e circunstância, para a volta de Jesus é a restauração da terra. E a sétima, Apocalipse 22, verso 12 e 13. Apocalipse 22, verso 12 e 13, que diz, eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Versículo 13, eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, Moisés, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a sétima razão para a necessidade da volta de Jesus, irmãos, está 1 Tessalonicenses 4, versículo 17. Diz, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. A sétima razão para uma necessidade da volta de Jesus é restabelecer a comunhão com Deus, quando ele diz, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, e comigo está o galardão para dar a todos aqueles. E no Tessalonicenses 4,17 diz, depois nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens dos céus para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, o sétimo motivo para a volta de Jesus é restabelecer a nossa união com Cristo, como foi no original. Quando Adão tinha comunhão com Deus, não sabemos o tempo em que ele foi criado até a sua rebelião. Cronologicamente, nós não sabemos, mas houve uma ruptura. Então, nessa ruptura, teve a necessidade de uma restauração, de um plano para que o ser humano voltasse a ter comunhão eterna com Deus. E esse plano, irmãos, só poderia ser feito porque houve o pedido de um alto preço para o resgate da humanidade. E esse preço estava na morte expiatória de Cristo Jesus. Porque humanamente nenhum homem poderia, de maneira nenhuma, ele pagar o preço do seu pecado, da sua rebelião com Deus. Mas precisaria o quê? Um preço muito elevado, que seria o sangue de Jesus para a purificação dos pecados. Por isso é que foi criada a instituição lá do santuário, para que a presença de Deus ficasse permanente no meio do povo dele, através do santuário, através dos ritos que era praticado no santuário, do sacrifício, de holocausto, de oferta, de novilhos,
de ovelhas, de cordeiro, de pombas, enfim, até mesmo na questão de alimentos. Porque tudo aquilo representava a pessoa de Jesus Cristo para a salvação da humanidade. Irmãos, há uma obra maravilhosa a ser feita ainda pelo povo de Deus, em união com esse plano que foi elaborado pelo Senhor. Eu vou ler 2 passagens aqui do Espírito de Profecia. Há uma necessidade gigantesca do nosso fator comportamental diante desse mundo que nos assiste. É preciso nós entendermos que muitas vezes nós somos a única Bíblia que é conhecida aí pelo meio onde nós vivemos. Muitas pessoas nunca terão acesso à palavra de Deus. Pelo contrário, mas elas verão no nosso comportamento algo maravilhoso demais para que eles possam rejeitar o chamado de Deus. E veja só, eu vou contar uma história de um cidadão que eu admiro muito, do meio acadêmico, um escritor chamado Rui Barbosa. Alguém fez uma livraria para ele, em homenagem a ele, e essa livraria, ela ia ter todas as obras literárias conhecidas até então do mundo todo. E chegaram por fim a ele e disseram: Rui, onde vamos pôr a Bíblia? E ele olhou para a pessoa e disse: em qualquer lugar. E as pessoas obviamente se espantaram. E ele disse: olha, antes que vocês se escandalizem pela minha declaração, eu quero falar uma coisa para vocês, isso vai servir para nós hoje aqui, Adventistas, 7º dia do Parque Piauí. Ele disse: antes que vocês se escandalizem, eu vou explicar o porquê que eu disse isso para vocês, ponham-na em qualquer lugar. A palavra de Deus, ela tem o seu valor inquestionável. Ela é a Bíblia. Ela é aquela que liga o homem a Deus, a salvação. Se vocês a puserem no alto, ela será a coroação de toda a obra escrita aqui em favor da humanidade. Se vocês a colocarem embaixo, ela será o alicerce de todo o conhecimento, o vasto conhecimento que existe hoje, que contribuiu para a elevação moral e intelectual da humanidade. Se você botar ela no centro, ela será o centro de toda a obra que leva o homem à união com Deus, que é bendito eternamente. Amém. Amém? Isso foi dito por quem? Por Rui Barbosa, um homem que não tinha nenhum vínculo religioso protestante, de maneira nenhuma. Ele é um dos mais respeitados na obra literária aqui de todo o corpo acadêmico que existe hoje, dos lecionadores, do corpo docente aí, das universidades, dos colégios, enfim, de tudo. E o que eu quero falar uma coisa para você, irmão. O Espírito de Profecia nos revela algo fantástico. A nossa querida irmã Isabelle, ela vai cantar um louvor todo especial nesse momento. E antes que ela comece a cantar, eu quero que nós gravemos em nossa mente isso aqui que o Espírito Santo revelou através do ministério de Ellen G. White, a profetisa do Senhor. Irmãos, se há em vós, se há em nós, a verdadeira vontade e vocação de sermos verdadeiramente representantes de Cristo Jesus, aqui nós devemos permanecer com um pensamento ininterrupto na nossa mente. Se nós queremos ser santos no céu, porque para isso nós estamos lutando, nós queremos ir para o céu, nós devemos ser santos aqui na terra também. O Espírito de Profecia diz que a morte não alterará os nossos traços de caráter. Cristo, ele não vai, através da sepultura, modificar o seu caráter. Irmãos, se você tem temperamento, personalidade diferenciada, é uma coisa. A personalidade não vai te tirar do céu. O caráter, sim. Se você é mau caráter em vida, se você morreu com como um mau caráter, ao ressuscitar, continuará sendo o mesmo mau caráter de sempre. Deus não vai modificar. Se quereis ser santos no céu, deveis ser santos aqui na terra. Personalidade não nos tira do céu. O caráter, sim. Nós devemos viver uma vida de união ininterrupta para com o nosso Deus, o Deus dos céus. Um dia nós seremos resgatados aqui desse planeta, restaurados, transformados, e viveremos eternamente ao lado daquele que nunca errou. Que Deus abençoe a todos. Que nesta manhã de sábado, o último sábado
de 2022, possamos ir para a nossa casa, meditando nessas palavras, que Cristo, o desejo dele é nos ter eternamente ao seu lado, não para a honra e glória nossa, mas para a honra e glória dele mesmo. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Que Deus abençoe a todos. Bom saber que aqui não é meu lar, que aqui por poucos dias vou ficar. Jesus falou, venho logo te buscar, pois contigo lado a lado quero andar. Eu sei, hei de ver o meu Salvador. Eu sei que nas nuvens ao lar eu vou, e então para sempre estarei com Jesus no céu, vida eterna terei. Eu sei, é bom saber que aqui não é meu lar, que aqui por poucos dias vou ficar. Jesus falou, venho logo te buscar, pois contigo lado a lado quero andar. Eu sei, hei de ver o meu Salvador. Eu sei que nas nuvens ao lar eu vou, e então para sempre estarei com Jesus no céu, vida eterna terei. Eu sei, tanta dor e sofrimento vejo por aí, tantas lágrimas e tanto dissabor, mas eu creio na promessa, tudo isso vai passar. Sim, eu creio, meu Jesus já vai voltar. Eu sei, hei de ver o meu Salvador. Eu sei que nas nuvens ao lar eu vou, e então para sempre estarei com Jesus no céu, vida eterna terei. Eu sei, hei de ver o meu Salvador. Eu sei que nas nuvens ao lar eu vou, e então para sempre estarei com Jesus no céu, vida eterna terei. Eu sei, eu sei. Amém. Irmãos, e essa é a vontade de Deus eterno, é nos levar e morar com Ele 1000 anos no céu e depois a eternidade aqui nesse planeta restaurar. Quantos aqui, irmãos, crê na breve volta de Jesus? Diga, eu creio.
Quantos querem estar com Ele lá no céu? Diga, eu quero. E quantos querem viver com Ele a eternidade aqui no planeta, com você, com o irmão do lado? Diga, eu vou. Então, se essa é a sua vontade, irmão, fique de pé e cante conosco esse hino maravilhoso que vai declarar e revelar quem você realmente é, quem você realmente espera e o que você realmente quer é viver com Cristo eternamente. Vamos falar com toda alegria, cantar com alegria, com eternidade. Não tardará. Mas se você crer verdadeiramente que Cristo não tarda a voltar, que Ele vai voltar, eu quero ter o prazer e o privilégio de cantar com você aqui na plataforma do Senhor, declarando a Deus, na sua fé verdadeira, no que você acredita, no que você espera e o que você realmente vai ser abençoado, que é com a trasladação para morar eternamente com Cristo no céu. Vamos cantar com alegria, irmãos, com entusiasmo, o hino que revela a nossa identidade, que é adventista do sétimo dia, igreja, coluna e baluarte do Senhor. Aqueles que desejam estar com Cristo, pelo amor do nosso Salvador Jesus Cristo, vem aqui à frente, cante conosco, vamos declarar a nossa fé, a nossa mensagem de salvação. Venha, Márcio, Sônia, Márcio, todos, vamos declarar aqui para todo mundo quem somos, o que esperamos, o que desejamos. Não tardará, porque lá no céu vamos viver todos em uma união feliz. Aqui na frente, ela em casa, minha amiga Aline, vamos aqui na frente. Não tardará. Vamos para lá. Agora vamos declarar em alto e bom tom. Não tardará. Cristo irá voltar. Cristo irá voltar. Não tardará. Para onde é que nós vamos? Vamos para lá. Então o que é que eu e você, que nós queremos? O que é que nós queremos? Eu quero me preparar. Vai acontecer o quê? Pois vamos logo subir. Pois vamos logo subir. Agora olhe para o seu irmão do lado e diga e declare se você realmente deseja isso. E quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Glória a Deus, aleluia. É isso que vai acontecer em nome de Jesus. Nós vamos ser resgatados. Ele vai voltar. Cristo irá voltar. Cristo irá voltar. E é isso que nós esperamos. Não tardará. Vamos para lá. Eu quero me preparar. Coletivamente, pois nós vamos. Pois vamos logo subir. Agora olhe para o seu irmão do lado e diga se você deseja, se você quer. Declare, revele. E quero junto a você, lá no céu, conversar com Jesus. Não tardará. Que Deus abençoe a todos nós. Cristo irá voltar. Não tardará. Vamos para lá. Amém? Se une, ora e canta e louva e... Pois que morra de tonteira, irmão. Amado Deus, Senhor eterno, a ti seja dado toda a honra e todo louvor e toda glória. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, na tua santa igreja, aqui na sede do Distrito Parque Piauí. Aqui unidos em louvor, em adoração e com um único desejo, Senhor, que permeia em toda a nossa mente, é o de estar um dia por toda a eternidade junto contigo, Senhor. Aonde o pecado não mais impera, não mais reina, onde o pecado não tem mais nenhum vestígio. A única manifestação que haverá entre nós
é a manifestação de amor. A manifestação, Senhor Jesus, de alegria e felicidade eterna, porque o Senhor estará conosco por toda a eternidade. A tua palavra diz, Senhor, através da tua serva, a ministra do Senhor e serva, profetisa do Senhor, Ellen G. White, diz que o céu não seria o céu sem a presença de Jesus. E a nova terra não seria a nova terra restaurada sem a presença daquele que a restaurou. E a tua palavra diz que o Senhor não necessitará lá nessa região onde nós moraremos de um santuário, porque o próprio Senhor é o santuário e habitará conosco por toda a eternidade. Amém. Então nos ajuda, Senhor Jesus, a ter o mesmo sentimento, que a tua palavra diz que tu foi tocado pelos nossos sentimentos. Então nos ajuda a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Senhor, porque sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes ele se esvaziou da sua divindade e veio reconhecido em figura humana, se tornou como um de nós, vivendo em obediência até a morte e morte de cruz, a fim de obter testemunho de ter te agradado, Senhor. E sobre o Senhor foi posto um nome que foi dado acima de todo nome, que ao ser mencionado o nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. E nós estamos confessando que o Senhor também é o nosso Senhor, Senhor, nosso Salvador. Então nos ajuda a viver uma vida de inteira comunhão contigo e para com os nossos queridos que aqui estão conosco, Senhor. Ajuda-nos a nos amar, Senhor, a sermos, Senhor Jesus, alvos do teu amor e a manifestarmos amor para com os nossos também que estão aqui vivendo no nosso meio, tocado pelos nossos sentimentos também, sofrendo como nós estamos sofrendo, Senhor, mas mantendo, Senhor, a mesma fé e a esperança e a certeza de que um dia nós viveremos por toda a eternidade com o Senhor. Amado Pai, leva-nos agora em paz para os nossos lares. Querubins e serafins nos acompanhem nos livros, Senhor, e nenhum mal aconteça com nenhum de nós. Amém. Assim como a tua igreja sofreu, Senhor, nesses anos de pandemia, até hoje, Senhor, vem sofrendo, Senhor. Eu quero te pedir, Senhor Jesus, que a partir de hoje, doravante, a partir de hoje, Senhor, toda essa igreja que foi, Senhor Jesus, alvo do sofrimento, Senhor, eu quero que ela viva de maneira absoluta, de maneira firme, de maneira gloriosa e vitoriosa ao teu lado, Senhor, vencendo cada dia as artimanhas, Senhor Jesus, e as injetações do inimigo contra ela. Que essa igreja, Senhor, prevaleça sobre o pecado. Que essa igreja, Senhor, seja determinada e que essa igreja aqui, a do Parque Piauí, junto com todos os seus membros e a sua direção, sejam uniformemente unidas no poder e na virtude do Espírito Santo, nosso Senhor e Salvador. Perdoa-nos de todos os nossos pecados, salva-nos para o teu reino. É o que nós te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Senhor. Que Deus seja louvado, que Deus seja louvado na presença de todos os irmãos, na vida de todos, em nome de Jesus. Amém.